Pessoal, hoje nós vamos fazer o replante, tá? Dessa rosa do deserto, tá certo? É uma planta de aproximadamente 6 anos, pessoal, tá certo? Aqui é o enxerto dela, ó. Foi feito já várias podas, recolhido várias sementes, tá? Eu vou deixar a cor dela aí, pessoal, para vocês verem. Ela é um vinho com vermelho, um vinho não, um roxo, tá certo? E nós vamos saber nesse vídeo se pode realmente fazer o replante de rosa do deserto no inverno. Quando eu falo no inverno, é você fazer o replante literalmente em meio à chuva, tá certo? E se pode, qual é os benefícios que tem você fazer o replante, tá? Em tempo de chuva. Porque a gente aprendemos que não é bom, não é verdade? Não é bom fazer o replante em tempo de inverno, tá? Então, no decorrer do vídeo, a gente vai ver que por N motivos você pode sim, tá? Você pode fazer o seu replante no inverno, sem problema nenhum, tá certo? Vou tentar explicar de uma forma simples, prática, tá? E a gente vai ver que iremos ter sucesso. E muitas vezes é preciso fazer em tempo de inverno, logo depois da vinheta. Tá, pessoal? Então vamos começar a fazer o replante, tá certo? O substrato é aquele, tá, pessoal? Eu vou deixar aí esse vídeo aí, tá? Para vocês verem o dia que foi feito esse substrato totalmente leve, tá? Então já tem carvão, tudo misturado, eu não vou colocar nada aqui, tá certo? Não vou colocar nada para ele ter um fundo aqui, pessoal, ó, para drenar, tá? E eu vou mostrar a vocês também qual era o substrato que ela tava, tá? Então quando você vê o substrato que a Madame Butterfly tava, você vai dizer, poxa, isso aqui eu me identifico muito. Eu tenho muitas plantas plantadas nesse substrato, tá certo? E mesmo em meio ao inverno, eu preciso fazer o replante, tá? E a gente vai saber em que ocasiões você precisa fazer o replante, tá certo? Ainda estamos no inverno aqui na Paraíba, tá? Acredito que estamos finalizando já no final do inverno, tá certo? E eu não ia arriscar, pessoal, uma planta bela como essa, né? Perder uma planta de 6, 7 anos no inverno. Então se eu vou fazer o replante é porque dá certo, tá? Então tirar esse mito que você não pode fazer o replante no inverno, tá? Fica até o final do vídeo que você vai saber por que você pode e por que você deve em ocasiões, tá certo? Então eu vou botar aí o substrato que ela tava, pessoal, tá? E você vê que provavelmente o que é que ia acontecer com essa planta, pessoal, né? Cochonilha de raiz, isso aí é de plástico, né? Uma planta que está plantada em muita areia, tá? Cochonilha de raiz. Pessoal, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. A gente vê muito vídeo, muito bom. Eu planto também, eu tenho aqui, ó, mudas só na areia. Quando eu vejo uma muda dessa, pessoal, já me dá vontade de fazer um enxerto. Aqui. Fazer um enxerto aqui, né? Engrossar mais o caldex. Tá? Então tá aqui, ó. Tem muita planta na areia, pessoal. Só que nós temos que entender uma coisa. Se eu faço um vídeo incentivando você a plantar na areia, eu tenho que saber se você tem uma cobertura. Eu tenho que saber se você tem uma proteção. Você tem 5 plantas, quer plantar na areia, tudo bem. Você tem 300, tem 500 plantas, né? E quando chegar o inverno de 3, 4 meses, até mais, dependendo da região, onde é que você vai colocar essas plantas? Provavelmente vai apodrecer muito. Quando eu plantava só na areia, mesmo com um pouco de esterco de gado curtido, eu perdi muita planta, pessoal. E plantas assim, ó, como essa, planta velha, dava uma tristeza, dava um dó, tá?
Então, primeiramente, filma aqui não, esse vídeo, ó. Por que eu vou plantar no inverno? Porque o substrato é leve, pessoal. Pode cair a chuva que for, eu não vou ter problema de apodrecimento, tá certo? Então, deixando claro. Andrei, por que você vai plantar? Com medo de apodrecimento, pessoal, no inverno, tá? Esses meus substratos aqui, a minha esposa e eu, a gente mudou. A base de folha, de carvão, pouca areia, só coisa leve, como foi feito esse vídeo aqui, que eu vou deixar aí para vocês verem, tá certo? E também o que pode acontecer, cochonilha de carapaça, pessoal. A cochonilha de carapaça, quando ela pega no alto do galinho, quando ela pega aqui, ó, né? Ou você poda, ou fica muito feio, fica uma coisa, tira a beleza da rosa do deserto. Causado pelo quê, pessoal? Pela umidade, pela chuva, né? E pelo substrato muito pesado. Então vale a pena fazer o replante no inverno, nessas ocasiões, vale, tá? E no decorrer do vídeo eu vou mostrar a vocês o local ideal para você fazer esse replante. Porque muita gente tem medo de fazer o replante. Vou fazer o replante no inverno e vai apodrecer a minha planta. Não é assim por quê? Porque está chovendo. Mas eu lhe garanto que com esse substrato, né, dessa forma aqui, não tem como apodrecer. Por mais que esteja chovendo, um substrato leve não tem como apodrecer. E se você tiver os de vídeo, cuidado, tá certo? Segundo problema que pode acometer a sua planta é fungo, pessoal. Vou deixar também aí a foto de umas manchinhas que dá na rosa do deserto. E esse fungo, ele é um fungo amarelo, tá? Ele penetra na pele, né, na derme da rosa do deserto e futuramente ele vai apodrecer, tá certo? Ele vai apodrecer. Então esse é o segundo motivo pelo qual você deve fazer o replante no inverno, tá? Mais um, pessoal. O que é que pode acontecer com a sua rosa do deserto? É gomose. Substrato à base de areia muito pesado no inverno, pessoal, pode causar gomose. E o que é que a gomose faz por sua vez? Se você aguar ou se a chuva bater numa planta, um exemplo, a planta está com gomose, a chuva bateu aqui e a água pegou nessa outra planta, vai pegar gomose. O fungo da gomose vai pegar naquela planta, tá certo? E assim sucessivamente, né? Então com substrato leve e tendo cuidado é mais difícil de pegar, pessoal. Eu sempre digo, todos os problemas acometidos de fungo, de apodrecimento, de praga, N coisas na rosa do deserto, é causado pelo substrato pesado. Ah, mas eu sempre plantei na areia, minha avó, minha bisavó plantou. Sim, tem planta que é resistente, nós estamos falando de rosa do deserto. Tem muita planta, pessoal, que não é resistente. Então você quer fazer o replante da sua rosa do deserto, primeiro tenha um substrato leve. E saiba de uma coisa, você vai estar evitando cochonilha de carapaça, gomose, várias e outras coisas, tá certo? Tenha um substrato leve. Então pode fazer o replantio no inverno sem problema nenhum. Tá fazendo sol agora, né? Até ajudou para me fazer esse vídeo. Mas de manhã as folhas tava tudo molhada, tá certo, pessoal? Então vamos lá, pega aqui, ó. Não vou botar carvão, não vou fazer nada, botar nada, tá? Eu não agoo, pessoal, a planta no replante. Eu agoo o substrato, ele tá úmido, tá certo? Porque para mim não tem problema nenhum a planta tá sem eu aguar, ela estando com essa idade. Problema tem se eu aguar demais. Se eu não aguar, eu não perco. Ela vai desidratar, eu agoo, ela volta ao normal. Se apodrecer, ninguém dá jeito. Só cortando, tá certo? Então, as minhas plantas, eu não tenho problema de esquecer de aguar, tá? Eu tenho cuidado de aguar as mudas, pessoal. Fofando aqui bem, ó, escondendo as raízes, pessoal, tá? As raízes aqui, ó, já tá saindo, tá certo? Essa planta, ela tem uma tendência de descer, tá certo? Então aqui eu escoro aqui, ó. Pessoal, você que está gostando aí desse vídeo, pessoal, se inscreve no nosso canal, não custa nada, pessoal, tá? Se você não gostou do vídeo, você não assiste mais os nossos vídeos, tá? Mas para você não custa nada, se inscreve no nosso canal, deixa o joinha, aperta o sino das notificações para que o YouTube
notifique você de novos vídeos. Toda semana fazemos de 1 a 2 vídeos, tá certo? Tentamos, pessoal, falar um linguajar que todos entendam, tá? E se dá certo para mim, como eu sempre digo no nosso vídeo, por que não dá certo para você, tá? Se eu aguasse essa Madame Butterfly aqui, ela ia ecoar muito rápido, tá muito bem, obrigado, certo? Mas eu não vou aguar porque ele já tá úmido, tá certo? Ele tá úmido. Andrei, e agora? Onde é que eu coloco? Pessoal, vai ter aí sempre uns videozinhos que eu boto, pequeno, né? Que eu coloco aí dentro do vídeo. O melhor local, pessoal, é debaixo de uma árvore, tá certo? Pegando só os raios do sol. Aqui, pessoal, tá perfeito o replante. Se chover, você não vai ter medo nenhum, tá certo? Vai atrair inseto? Não, porque eu não botei quase nada de esterco de gado, botei muito pouco aqui. Então esse é o substrato, pessoal, tá certo? Botei fosfato contra a cochonilha de raiz e para regular o pH, tá? Então tá aqui minha Madame Butterfly sem medo de ser feliz e sem medo nenhum de perder a minha planta, tá certo? Pessoal, obrigado, tá? Aprendemos hoje o quê? Que é possível fazer o replante da rosa do deserto em tempo de inverno, em tempo de chuva, tá certo? E o que a gente ganha com isso? Evitando certas pragas que é causado pelo excesso de areia, pelo substrato muito pesado e o excesso de chuva, tá? Que Deus abençoe e entre no lado de cada um, em nome de Jesus.